Irmãos, vamos abrir a palavra nesse momento lá em Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 5, mas nós vamos capítulo de número 4 para relembrarmos um pouco da lição passada. Meus irmãos, o Apocalipse ele é um livro com muitos detalhes. Até o capítulo 3 nós estivemos estudando ali as 7 igrejas. Então, as 7 igrejas, elas representam a igreja de Cristo neste mundo, da primeira até a segunda vinda. E toda a mensagem do Apocalipse vai estar voltando, né? O Apocalipse sempre vai estar voltando ali para as 7 igrejas, porque a mensagem do Apocalipse é primeiramente para essas 7 igrejas, depois para as demais, né? Já que aquelas 7 elas representam todas as igrejas. E como são muitos detalhes mesmo, então nós vamos ter que estar sempre retomando um pouco esses detalhes para podermos prosseguir. Porque a gente não consegue guardar tudo, né? A gente não consegue guardar tudo vendo uma vez só. Então o capítulo 4, ele iniciou uma nova visão de João, é um novo assunto. O capítulo 4, uma nova visão. Os 3 primeiros capítulos contam aquilo que acontece na terra. E os capítulos 4, 5 e 6, eles vão revelar aquilo que acontece nos céus. Então isso é importante. Então João, no capítulo de número 4, ele é convidado a entrar no céu através de uma porta aberta, ou seja, abriu-se uma porta no céu. O anjo convidou João a entrar por aquela porta. João entra pela porta no céu, ele vai em espírito, ou seja, essa expressão, né, em espírito, que na linguagem de hoje está traduzido pelo Espírito Santo, né? Não é no Espírito Santo, em espírito é no estado de êxtase mesmo. A Bíblia da linguagem de hoje ela é uma Bíblia interpretativa, então em alguns pontos é boa a interpretação, em alguns pontos é péssima, porque o autor ele coloca ali alguns pontos de vista dele, não traz a tradução correta do texto. Então ele vai em espírito, e o que João viu ali no céu foi um trono. Ele viu um trono. Então a visão desse trono, você pode ver ali no versículo de número 2 do capítulo 4, imediatamente eu me achei em um espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Ele não descreve a pessoa, mas ele descreve o aspecto daquele a quem ele viu sentado no trono. Quem ele viu sentado no trono foi o Deus Pai Todo-Poderoso. Ele viu o Deus Pai sentado no trono, não o Deus Filho, ele viu o Deus Pai. E o Deus Pai era semelhante a quê? Veja no versículo 3. Esse que se acha assentado é semelhante no aspecto a pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. Então ele viu aqui 3 pedras. Ele identifica o Deus Pai Todo-Poderoso com 3 pedras: o jaspe, o sardônio e a esmeralda. Essas pedras elas representam o quê? O branco da santidade de Deus, o vermelho da redenção que Deus traz para o seu povo, e o verde que representa a aliança de Deus com o seu povo. Então isso aqui é uma mensagem. A mensagem é essa: o Deus Santo trouxe a salvação através do vermelho, né? E fez uma aliança de paz com o seu povo. Amém, queridos? A interpretação é essa, né? João, então ele vê Deus, e a mensagem que a figura que ele viu nos traz é essa: o Deus Santo nos trouxe a redenção pelo sangue de Jesus, nos trouxe a salvação, e agora ele fez uma aliança de paz com o seu povo. Então isso é o que João está vendo no céu. Uma coisa é o que a gente vê na terra, outra coisa é aquilo que João está vendo no céu. Além do trono de Deus, João também viu o que mais? Mais 24 tronos.
ao redor do trono. Nesses 24 tronos estavam os 24 anciãos. Esses 24 anciãos são 12 do Antigo Testamento, 12 do Novo Testamento. Então, João ele vê a igreja ali completa, representada nos 24 anciãos. A igreja, o povo do Antigo Testamento, o povo do Novo Testamento, ele vê a igreja ali completa, representada na presença de Deus. O que mais que ele viu ali? Do trono, versículo 5: do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Essa imagem nós vimos semana passada, né? Uma imagem do Antigo Testamento, mas o João vê ali destacando também o Espírito Santo de Deus. Agora o versículo 6 é muito importante. O que João também viu? O mar de vidro. Há diante do trono como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono, à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante, e por de trás. Então ele vê o mar de vidro, ele vê os 4 seres viventes. O que é o mar de vidro? O mar de vidro representa os inimigos de Deus. O mar de vidro ele vai aparecer diversas vezes no livro do Apocalipse. Representa os inimigos de Deus. E aqui João viu o mar de vidro o quê? Cristalizado. Cristalizado significa parado, dominado. Então João viu Deus no trono, ele viu a igreja diante de Deus e ele viu os inimigos de Deus paralisados. Agora os inimigos de Deus estão ali, mas diante de Deus e do seu povo, mas eles estão já paralisados. E no final do Apocalipse o mar, ele já não vai mais existir. Mas nesse momento, João vê ali os inimigos de Deus, diante do povo de Deus, vencidos, cristalizados, porque a redenção já foi feita. João vê os 4 seres viventes. O que representam os 4 seres viventes? Alguém se lembra? A criação. O número 4 no livro de Apocalipse sempre representa a criação. Então João viu também a criação redimida. Ele viu a criação redimida. Deus não vai redimir apenas a igreja, Deus vai redimir também toda a sua criação. Mas há um outro detalhe aqui que a gente pulou. Ele viu também seres viventes, cheios de olhos por diante e por de trás. Esses seres viventes, eles provavelmente são anjos, e eles estão olhando ali para o trono de Deus, vendo tudo que está acontecendo, e eles não ofendem a Deus. Isso porque a redenção já foi feita. Cristo Jesus já morreu. E o que acontece aqui é que a criação, nós vemos no final ali, os seres viventes e todo mundo, eles adoram a Deus, louvam a Deus. Veja ali o versículo de número 8 em diante, E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, depositarão suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas que tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Então aqui João ele tem a visão daquilo que acontece no céu. Então, meus irmãos, uma é a realidade terrena, outra é a realidade
espiritual. Na terra, nos primeiros capítulos, o que nós vimos ali? Uma igreja por vezes enfraquecida, por vezes ameaçada pelo Império Romano, mas no céu a visão é de uma igreja gloriosa, a visão é de uma igreja vitoriosa, uma igreja mais do que vencedora, uma igreja redimida, também uma criação redimida. Essa visão dos céus nós só temos por meio da Bíblia, a revelação de Deus, senão nós teríamos somente a visão da terra. Então a visão celeste, que nós não entramos por essa porta aberta no céu que João entrou, mas nós vimos o que ele viu pelas Escrituras. Amém, queridos? Então é uma visão, da nossa parte, é uma visão da fé. E João viu literalmente, mas nós nos apropriamos pela fé da visão e da revelação que João recebeu. Meus queridos, aqui, capítulo 4. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Não? Então vamos lá. Capítulo 5, nós vamos hoje do versículo 1 até o versículo 5. Essa é a nossa proposta. Se for necessário, nós caminharemos um pouco mais. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus selos. Vamos, irmãos, entender essa parte, da revelação. O capítulo 4, o capítulo 5, o capítulo 6, eles são uma mesma visão de João. Então veja ali, o livro selado com 7 selos. Você tem aí na sua folha, Gostaria que você usasse a folha, nós não vamos usar o data show hoje. Livro selado com 7 selos. Vamos ver novamente o versículo de número 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Bom, João, depois de toda essa visão que ele teve, João olha para o trono, e ele vê que na mão daquele que está sentado no trono, na mão direita, veja no versículo 1, vi na mão direita. O que é a mão direita? A mão direita é a mão forte. A mão forte. A direita, ela tem um significado nas Escrituras, E a direita, ela é a mão forte de Deus. Deus Todo-Poderoso, o Deus que é santo, o Deus que redimiu o seu povo através da morte do seu filho, Deus que tem uma aliança de paz com o seu povo. Na mão direita desse Deus está um livro. Ele está sentado no trono, na mão direita dele tem um livro. Esse livro, ele está escrito por dentro e por fora, ou seja, a mensagem é que o conteúdo deste livro é grande, o conteúdo deste livro é vasto, ele está escrito por dentro e por fora. Agora você não pode imaginar um livro como esse.
Você tem que imaginar, João não viu um livro como esse, ele viu como um rolo, né? Como que um pergaminho, porque na cultura dele era outro tipo de livro. Então ele viu um livro como um livro da cultura dele, né? Um rolo, todo escrito por dentro e por fora. Então o conteúdo desse livro era grande, o conteúdo deste livro era vasto. E o livro estava selado com 7 selos. Lembrando que o número 7 é um número importante aqui no livro do Apocalipse. Ele é um número que representa as ações de Deus. Então, é um livro importante que está nas mãos de Deus. Ok. A ideia de livro. A ideia de livro, ela aparece no Antigo Testamento. É uma ideia antiga. O livro de Apocalipse, ele faz dezenas e dezenas de citações ao Antigo Testamento. Não citações diretas, ele faz referências ao Antigo Testamento. Uma das maneiras, lembrando que uma das maneiras de nós interpretarmos o Antigo Testamento, o Apocalipse, é a partir daquilo que já foi revelado, né? Então, veja só alguns textos que trazem a ideia de livro. Veja comigo. Êxodo capítulo 32, versículos 32 e 33. Quem achar pode ler. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Você não risca nele, desce do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Então, Moisés sabia, né? Como Moisés sabia disso? A gente não sabe, né? Mas Moisés sabia que Deus tinha um livro que o próprio Deus escreveu. Então ele fala assim: agora risca-me, peço-te do livro que o Senhor escreveu. Então tem um livro que Deus escreveu. Versículo, Salmo 56. Cortaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu ó Deus. Não estão essas escritas no teu livro. Então a ideia aqui é que até as nossas lágrimas, elas estão escritas num livro que Deus tem. Né? Não estão elas escritas, né? As minhas lágrimas, não estão elas inscritas no teu dele, a ideia de que Deus ele tem um livro. Vamos lá, Salmo 69. Sejam arriscados no livro dos vivos e não tenham registro com os justos. Então tem um livro aí, né? Um livro dos vivos, um registro dos justos. Vamos lá para Salmo 139, nosso último. Tem outros versículos, mas a gente ia ficar lendo muito, né? Salmo 139. Vamos ler aqui para a gente entender bem, do versículo 13 até o versículo 17. Salmo 139, versículo 13. Pois tu formaste o meu interior. Não está falando da parte física, aqui está falando do interior, né? Pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contassem, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Então aqui ele fala, né? Ele fala de um livro no qual Deus tem escrito todos os nossos dias, né?
Esses dias eles foram escritos, determinados lá atrás, quando nenhum deles havia ainda. Como funciona isso? Ele não sabe bem. Mas Deus tem um livro. E João vê um livro lá nas mãos de Deus, lá no Apocalipse. Vamos voltar lá para Apocalipse, capítulo de número 5. A dona Santa usou ali uma expressão chamada soberania. É justamente isso. Nosso Deus ele é soberano. E há alguns mistérios em Deus que a gente não vai compreender. Mas a gente sabe que Deus ele tem ali um livro, né? Na mão direita, na mão forte daquele que está sentado no trono, tem um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Agora, eu gostaria que nós abríssemos lá em Ezequiel, capítulo de número 2. Deixa aberto em Apocalipse 5, né, a sua Bíblia, mas abra lá em Ezequiel, capítulo 2, versículos 8 em diante. Ezequiel capítulo 2, versículos 8 em diante. Aqui está o pano de fundo do livro da mensagem lá de Apocalipse, né? Tu, ó filho do homem, aqui é o chamado de Ezequiel. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu diante de mim, estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e... O que tinha escrito nesse livro? Lamentações, suspiros. É o que a gente vai ver também escrito lá naquele livro lá, que está selado com 7 selos. Ainda me diz, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enchas as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então eu comi, e na boca era doce como o mel. Então, aqui em Ezequiel, a gente vê o pano de fundo ali do livro, que também é visto lá no Apocalipse. Agora vamos lá para Apocalipse, capítulo de número 5. O que significa, quando aparece esse livro de Deus lá no Antigo Testamento, o que esse livro, né, que Moisés fala, que Davi fala também nesse livro, o livro que Ezequiel comeu, né? O que esses livros eles falam? Eles falam sempre do propósito de Deus para a história, propósito de Deus para o seu povo, propósito de Deus determinado para o seu povo. Então, gostaria que você visse ali na folha, o livro selado com 7 selos, o terceiro parágrafo, diz assim, portanto, o conceito de livro no Antigo Testamento aponta para a revelação dos propósitos de Deus para o seu povo e para o mundo como um todo. Entre os aspectos revelados naqueles livros estavam a vontade de Deus, sua misericórdia e sua ira. O livro que João vê na mão de Deus, na mão direita de Deus, em Apocalipse, reúne todos esses simbolismos, como se verá no capítulo 6. Por ser escrito por dentro e por fora, percebe-se que tem muito conteúdo. Ele é o registro de todas as decisões divinas para o mundo, com atenção especial para a sua igreja, tanto no sentido de mostrar sua vontade, reafirmar sua graça e despejar sua ira sobre os perversos. Portanto, ele contém em si a história redentiva e julgadora para o mundo. Não pode passar despercebido o fato de que esse livro está na mão direita de Deus. Toda a humanidade está nas mãos de Deus, ou está na mão de Deus. Porém, o fato de o livro estar selado mostra que essas coisas não aconteceriam automaticamente. Algo necessário precisava acontecer para que a história divina se cumprisse. Irmãos, então há um livro nas mãos de Deus, um livro selado com 7 selos. Esse livro, qual o propósito desse livro? Porque esse livro é muito importante. Se a gente não entender esse livro, nós não vamos entender os selos, não vamos entender as taças, não vamos entender o restante. Qual o propósito desse livro? Mostrar, o livro contém o propósito de Deus para a humanidade. O livro, os selos, quando esses selos começarem a ser desatados,
né? Esses selos, eles vão mostrar a graça de Deus, vão falar sobre o quanto isso, né, representa para a igreja de Deus e o quanto isso vai pesar para aqueles que não creem em Deus. Então, esse é o conteúdo do livro. Amém, queridos? Esse livro a gente vai fazer menção a ele outras vezes. Então, por isso é importante você, todos esses detalhes, né, que nós passamos aqui. Então, veja ali, ninguém é digno de abrir o livro. Apocalipse capítulo 5, versículos 2 a 4. Vamos ler ali. Ninguém é digno de abrir o livro. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Então João vê ali um grande anjo, né? Um anjo forte. Como que ele definiu que esse anjo era forte? Eu não sei. Mas era um anjo forte, um anjo diferenciado, um anjo forte. E o anjo proclamava, o anjo gritava, né? Proclamava ali nos céus. Ele proclamava nos céus: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? A resposta está no versículo 3. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Então, os propósitos de Deus para a humanidade estão nesse livro. Agora, quem vai abrir o livro? O que significa abrir o livro? Abrir o livro significa fazer com que os propósitos de Deus se cumpram, fazer com que os propósitos de Deus aconteçam, fazer com que os decretos de Deus se tornem uma realidade na humanidade. Quem é digno de abrir o livro? E a resposta de João é ali, olha ali, veja ali. No céu ninguém é digno. Bom, quem está no céu? Quem está no céu? Os anjos, né, os santos anjos. Eles estão no céu, os querubins, serafins, os seres viventes, né, estavam ali. Os anciãos estavam ali do Antigo e do Novo Testamento. Todo mundo, aquele povo pessoal, estava todo mundo ali no céu, né? Abraão, Isaac, Jacó, Davi, né? Quem são esses anciãos que estavam sentados ali representando a igreja do Antigo Testamento? E os apóstolos estavam ali também, a igreja do Novo. Ninguém era digno de abrir o livro, nem os anjos. Então a dignidade é mais do que santidade. Porque os anjos, os anjos que estão ali na presença de Deus, eles jamais pecaram. Mas eles não eram dignos de abrir o livro. E antes da redenção, antes do sangue de Jesus ser derramado na cruz, os anjos, eles não podiam nem mesmo olhar para Deus. Aqui os seres viventes, que têm olhos por dentro e por fora, eles olham e não ofendem a Deus, porque a redenção já foi feita. Mas antes do sangue de Jesus ser derramado na cruz, eles não podiam nem mesmo olhar. Então no céu não tem ninguém digno. No céu não tem ninguém digno. E sobre a terra, menos ainda. Né? Vamos abrir lá em Romanos. Romanos capítulo de número 3, versículo 9. Diz assim: que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Paulo está falando do judeu e do não judeu, né? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma alguma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Então, toda a humanidade está debaixo do pecado. Não há um justo, nem um sequer. Então, Deus, quando Ele olhou para a humanidade, Ele não viu nenhum justo. Você vai dizer assim: pastor, mas Jó, a Bíblia diz que Jó era justo, né? De fato, ele era um homem justo. Quando se compara homens com homens, Jó era um homem justo. Mas quando Deus olha para a terra buscando alguém digno, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não tem ninguém justo. Vamos lá para
Apocalipse novamente. Debaixo da terra, aí então piorou, né? Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro. Só que a questão é que não é apenas eles não podiam abrir o livro, veja aí, nem mesmo olhar para ele. João viu o livro na mão de Deus. Mas João, eu acredito que João viu, mas não ficou olhando, porque o texto diz que ninguém podia, nem era digno nem de olhar para o livro, nem mesmo olhar para o livro. Qual a reação de João? Veja ali o versículo de número 4. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Agora, irmãos, o choro de João nos faz pensar o quê? Nos faz pensar algumas coisas. Vamos lá. João, ele deve ter pensado que nem mesmo Jesus era digno de abrir o livro que estava nas mãos de Deus, porque ele chora muito. Depois o anjo vai falar para ele, olha, tem um aí que é digno, né? Mas ele chora muito, porque se ele tivesse pensado, não, Jesus é digno, ele não teria chorado, mas ele chora muito, porque João também não viu ninguém digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Nessa expressão, nem mesmo olhar para ele, aparece 2 vezes. E por que João chora? João chora porque se o livro não for aberto, se os selos não forem tirados, os propósitos de Deus não se cumprirão, ou não se cumpririam para o seu povo. É por isso que João chora muito. Ele tem esse entendimento. Se ninguém é digno de abrir o livro que está na mão forte de Deus, na mão direita de Deus, então os propósitos não vão se cumprir. A história não vai se desenrolar, né? Então ele chora muito. Na folha, aqui no último parágrafo, virando a folha, o último parágrafo do segundo ponto diz o seguinte. Vamos ler aqui, virando a folha, as primeiras linhas, tá? Virando a folha, as primeiras linhas. O choro de João pode soar um tanto quanto incompreensível para nós. O fato é que, ao tomar conhecimento da declaração celeste de que ninguém era digno, João deve ter pensado que mesmo Jesus não podia fazer isso. O desespero que toma conta de João não é apenas por pensar que seu Senhor não podia fazer aquilo, mas também pelo próprio significado da não abertura do livro. Significaria que as coisas que em breve devem acontecer simplesmente não aconteceriam. Não haveria o progresso do Evangelho em todo o mundo. Não haveria um cuidado divino para com sua igreja. Não haveria um julgamento divino sobre os poderes hostis. Nem novo céu e nem nova terra. Num resumo, o plano divino para o mundo não se concretizaria. O que João tinha visto antes? João tinha visto antes as 7 igrejas. E quantas promessas as 7 igrejas receberam? Muitas promessas. Os vencedores, eles receberiam a coroa da vida, eles comeriam da árvore da vida. Os vencedores, eles receberiam uma pedrinha com um novo nome. Os vencedores, muitas promessas, mas aí, se ninguém é digno de abrir o livro, os vencedores também não receberiam essas promessas. Estão compreendendo, irmãos? Alguma pergunta até aqui? Presbítero. Essa impossibilidade de abrir o livro não tem um relacionamento, por exemplo, quando Jesus diz lá, olha, só o Pai sabe da minha vida. Quer dizer, o futuro aí não cabe ao ser humano, não cabe ao... Quer dizer, só Deus poderia fazer isso e abrir tudo. Não está revelado ali o dia que Jesus vivia. Entendeu? Não tem algo assim relacionado com aquilo que ele disse,
Tem, é muito interessante a sua pergunta, né? Por que o próprio Deus não abriu o livro? Estava na mão dele, ele é o Deus Todo-Poderoso, o livro estava na mão direita dele, ele poderia abrir o livro, né? Agora eu vou fazer com que os meus planos se cumpram na história, ele mesmo. Mas por que o Deus Pai não faz isso? Por que o próprio Deus Pai não abriu o livro? Ele não era digno, né? Não foi achado ninguém digno no céu de abrir o livro. O Pai não estava no céu. Então por que o Pai não é digno de abrir o livro? Porque cada um tem que fazer a sua parte. Não é isso. Se cada um fizer só, ninguém é digno. É porque Deus ele não vai fazendo as coisas simplesmente como Ele quer. Ele faz tudo como Ele quer, mas Ele não faz sem que haja direito ou sem que haja justiça. Ok, irmãos? Deus não salva o seu povo. Deus poderia simplesmente salvar o seu povo, mas para Deus salvar o seu povo, Deus fez direito, Ele fez justiça. Ele pagou pelos pecados do seu povo, comprou o seu povo, então agora foi feito direito e justiça, então Ele pode salvar os pecadores. Aqui a dignidade ela tem a ver com conquista, com direito. Quem tem o direito, quem conquistou o direito de abrir o livro? Quem é justo e digno? Quem tem o direito de abrir o livro? E no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, não havia, aparentemente, até aquele momento, até o versículo 4, ninguém que havia conquistado esse direito, feito a justiça para abrir esse livro. É por isso que a Bíblia vai falar muito sobre justificação. Se nós lemos o livro de Romanos e outros livros, esses livros vão falar sobre o quê? Justificação. O que é justificação? É a base justa em que as coisas elas são feitas. E Deus aqui está buscando uma base justa para abrir os selos, e esses selos então vão trazer salvação para o seu povo e vão trazer punição para os pecadores, com base em algo justo. Está claro, irmãos? Sim. Sim, Marcos, mas aí o João vai mostrar a justiça. A justiça precisa ser feita. Mas de qualquer maneira, Deus abriu. Sim. Mas quem vai abrir o livro é o Filho, não o Pai. Quem vai abrir o livro aqui é o Filho, é o Deus Filho. Então veja ali, meus irmãos, o capítulo 5, versículo 5. Todavia, um dos anciãos me disse. Quem é um dos anciãos ali? Um dos anciãos é ou alguém do Antigo Testamento ou alguém do Novo Testamento. Um dos anciãos. Tinha ali 24 anciãos. Um dos anciãos, que não diz aqui quem é, né, o nome dele, ele disse assim para João: não chores. Está consolando João, né? Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele o quê? Venceu para abrir o livro e os seus 7. Olha, irmãos, ele conquistou. Venceu é o quê? É uma conquista. Ele venceu. Ele conquistou. Ele venceu para o quê? Ele venceu para que os planos de Deus se cumprissem na história. Ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Jesus Cristo, ele veio a este mundo com um propósito, com um plano. E ele venceu, ele conquistou o direito de abrir o livro e os seus 7 selos. Agora vamos ver lá esses títulos, né? Porque o anjo não diz assim, olha, Jesus, o ancião, né? Perdão. O ancião, ele diz, ele usa títulos, né? Ele diz, o leão da tribo de Judá, a raiz de
Davi. Então vamos ver aqui o leão da tribo de Judá. Vamos abrir lá em Gênesis, é uma referência ao Antigo Testamento. Gênesis capítulo 49. Gênesis capítulo 49. Bênçãos proféticas de Jacó. Gênesis capítulo 49. Então Jacó, aqui no final da sua vida, ele dá bênçãos proféticas para a nação de Israel. Aonde Jacó estava, irmãos? Nesse momento? Né? No Egito, estavam ali, né? E Jacó então profetiza bênçãos para a nação de Israel. Nós vamos ver só uma profecia dele aqui. Isso aqui nós estudamos quando estudamos o Pentateuco. Gênesis 49, versículos 8 e 9. Judá. Os irmãos estão aí comigo? Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Ó, irmãos, veja só, a profecia de Jacó vai se cumprir lá em Apocalipse. Olha só o que diz: teus irmãos te louvarão. Toda a terra adora o Senhor Jesus, né? Jesus é aquele que venceu todos os nossos inimigos. E o último inimigo a ser vencido é a morte. Mas a tua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão. Lá no capítulo 4, o que os anciãos eles fazem diante do trono? Eles se inclinam. E eles vão continuar se inclinando quando Jesus aparecer. Judá é leãozinho, versículo 9. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão. E como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Olha, irmãos, o que o Jacó está dizendo aqui. Israel não era uma nação nessa época. Né? Israel não era uma nação. Israel era um pequeno povo, um misto de gente, né? Um grupinho de pessoas, um tanto de gente que temos aqui nessa manhã. Seria Israel aqui, né? Quando Jacó vai dando essa bênção, e Jacó diz assim: Judá, você vai reinar, o cetro jamais vai se apartar da tua mão. Jacó está dizendo aqui que o trono, o governante do povo de Deus e o governante das nações viria da tribo de Judá. Agora, irmãos, veja lá Apocalipse mais uma vez, né? Eu vou ler aqui o versículo. Então é importante para nós isso, né? Que ele diz assim: ó, o leão da tribo de Judá, né? Aquele que foi prometido lá por Jacó, o leão da tribo de Judá. E Jacó fala lá do leão, né? Judá é leãozinho, né? Mas ele também é a raiz de Davi. Ele também é a raiz de Davi. Bom, o que é a raiz de Davi? Raiz de Davi. Israel teve rei Saul, depois Davi. E depois de Davi veio Salomão, filho de Davi. E aí o reino de Israel se dividiu em reino do sul e reino do norte. O reino do norte Israel, o reino do sul Judá. Sempre houve um rei em Judá. Ainda que tinha outro rei em Israel, sempre houve um rei em Judá. Que a profecia de Jacó é: o cetro jamais se apartará. Só que chegou uma hora que não havia mais rei em Israel.
quando você termina ali o livro dos reis, que o povo de Deus, né, por causa da desobediência, o povo de Deus ele fica sem rei por muito tempo. Por muito tempo. Agora, por que ele diz aqui a raiz de Davi? O que é a raiz? A raiz não é aquilo que fica embaixo? Quando você corta uma árvore, embaixo tem o quê? A raiz. Você cortou a árvore cai, não tem rei em Israel, mas tem ali embaixo a raiz. E da raiz pode surgir uma nova árvore. Então, é como se o ancião estivesse dizendo assim, ó, apesar de tudo que aconteceu em Israel, ainda ficou a raiz, e dessa raiz brotou aquele que é digno de governar para sempre. Vamos ver se a ideia ela aparece lá em Isaías, capítulo 11, depois capítulo 53. Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, versículos 10 e 11. Quem achar pode ler. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será a morada. Naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, e por debaixo das filhas do Egito, de Patro, da Etiópia, de Elão, de Gileade, de Amate e das terras do mar. Então, há uma profecia que o povo de Deus será espalhado e uma profecia que o povo de Deus depois vai ser reunido. Olha, irmãos, que interessante. O povo de Deus está espalhado e o povo de Deus um dia será reunido debaixo da autoridade de Cristo. Mas veja lá Isaías 53. Isaías 53. Versículos 1 e 2. Quem achar pode ler. Quem deu crédito à nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhando-lo, mas nenhuma beleza havia que os agradasse. Então aqui ele fala de um renovo, né, que vai surgindo de uma raiz. Irmãos, as imagens elas são lá do Antigo Testamento, as imagens do Apocalipse. E elas são claras, né? Então Apocalipse 5, ele diz ali: todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, né, a nação, a tribo de Judá, mas na tribo de Judá tinha a família de Jessé, raiz de Jessé, que é a raiz de Davi, venceu para abrir o livro dos seus 7 selos. Agora veja ali na folha. Por isso ele é digno, estou lendo aqui no ponto 3, 1, 2, 3, quarto parágrafo. Por isso ele é digno de abrir o livro, pois é o cumprimento de todas as antigas promessas divinas de libertação e de restauração. Assim, Cristo lá no céu se apresentou com toda a legitimidade. Cristo não é um usurpador. Ele é o rei por direito, o prometido, e cumprirá com toda a legitimidade os propósitos de Deus. A dignidade dele está no fato de que ele venceu para abrir o livro. Isso nos dá mais uma vez uma noção da importância desse livro selado com 7 selos. O que a gente vai ver semana que vem? Semana que vem nós vamos ver a coroação de Cristo. Ele é digno, ele venceu, ele vai ser coroado
ele vai tomar o reino, né? Ele vai receber o reino das mãos do Pai. Nós vamos ver isso, né? Ele recebendo o reino das mãos do Pai. E aí então ele vai reinar. Ele vai reinar. E depois, no final, ele vai devolver o reino nas mãos do Pai. Mas nós vamos ver ele recebendo o reino e reinando. E no seu ato de reinar, ele vai começar a abrir os selos. E vai fazer com que os propósitos de Deus comecem a se cumprir na terra. Irmãos, isso já é. Ele já começou a abrir os selos. Isso já é. Nós vamos ver isso acontecendo semana que vem. Mas veja aí a conclusão, para a gente encerrar aqui essa parte. Conclusão. As coisas do mundo não são o que parecem ser. Há uma realidade invisível, maior, superior, que dá sentido à realidade visível. Amém, irmãos? Olha, é por isso que a gente não deve andar por vista. Nós devemos viver pela fé. Devemos viver pela fé. Porque se a gente olhar simplesmente para a igreja, a gente vai pensar assim, puxa, mas a igreja às vezes parece enfraquecida, ameaçada pelo mundo. Mas existe uma igreja triunfante, uma realidade invisível. E há uma realidade invisível que são os decretos de Deus que dão sentido à história, que dão direção à história. Os homens que apenas enxergam as coisas deste mundo não conseguem ver a verdadeira realidade. Portanto, olhar o céu muda o modo como vemos a terra. Onde isso aparece nas Escrituras? Onde que os homens, eles deixam de olhar para a terra e olham para o céu? Se você olhar para os Salmos, você vai perceber isso, que várias vezes os salmistas, eles deixam o olhar terreno e buscam um olhar celestial. Por exemplo, no Salmo de número 2, fala sobre o reinado de Cristo Jesus, o reinado messiânico. Lá no Salmo de número 2, o salmista diz assim: na terra os homens conspiram, os homens armam planos, os homens dizem, rompamos os seus laços, sacudamos as suas algemas. Aí o salmista olha para o céu e diz assim: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles, no seu tempo lhes há de falar e os confundirá. Então o salmista olha no Salmo de número 73, a mesma coisa. Irmãos, nós que somos cristãos, nós devemos ter uma visão espiritual das coisas, uma visão celestial das coisas, e não uma visão terrena. É por isso que nós vivemos pela fé no Filho de Deus. Veja ali na folha, né? Jesus, ele é o vencedor. Lá nas 7 igrejas, nós vimos o quê? Cada palavra das 7 igrejas termina como? Ao vencedor. Nós sabemos que Jesus, ele é o vencedor. E a Bíblia diz que em Cristo, nele, estando nele, nós somos mais do que vencedores. Nós vamos entender a partir do capítulo 5 que nós não somos vencedores por nós mesmos. Nós somos vencedores porque estamos nele, né? Jesus é o vencedor. Ele conquistou o direito de abrir o livro. Por isso, todos os planos de Deus irão se cumprir. Irmãos, nós vamos ver que a morte de Cristo na cruz, ela é central para a história, ela está no centro da história. E toda a história, ela se desenrola a partir da crucificação e da ressurreição de Jesus. A glória do Cordeiro é a grande e principal mensagem do Apocalipse. Seu status como vencedor, como aquele que conquistou o direito de reinar. E as implicações disso para a sua igreja são desenvolvidas capítulo a capítulo. A centralidade de sua morte já foi estabelecida. A morte de Cristo é a maior das derrotas. No entanto, se tornou a maior das vitórias. A morte de Cristo na cruz é o centro do Evangelho. Aqui está a mensagem central da igreja.
Nenhuma outra mensagem é mais importante que esta e tão digna de ser proclamada e estudada e reverenciada. Amém, meus irmãos? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Ninguém? Vocês estão aí, né? Todo mundo compreendeu bem, eu fico feliz. Ok. Vamos orar, meus queridos. Coloque-se diante de Deus em oração. Gostaria que você pensasse nos planos de Deus, na soberania de Deus, que você pensasse em Jesus Cristo. Se Ele não tivesse vindo para morrer na cruz, se Ele não tivesse conquistado a dignidade para abrir o livro, nós estaríamos perdidos. Nós estaríamos perdidos. Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, ó Deus. Glorificamos e exaltamos o teu nome. Esse mistério é um mistério profundo da tua palavra. E nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem nos revelado, o Senhor tem nos mostrado, o Senhor tem aberto as cortinas e tem nos feito ver aquilo que está por trás nas regiões celestiais em Cristo. Agora, Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, pedimos ao Senhor fé, ó Deus, para não andarmos por vistas, mas para andarmos segundo a tua revelação. Abençoe o teu povo, a tua igreja, fortaleça a tua igreja. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.